Diminuir o prejuízo na criação de camarão. Isso é importante para você, amigo produtor? Você tem ideia do tamanho do prejuízo ao longo do ano, principalmente com as doenças, em sua criação de camarão? Então vamos lá. Bom dia a todos os amigos produtores de camarão, fornecedores, vendedores de produtos, insumos, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho com camarão e ter o nosso bate-papo para, para ajudar os colegas produtores aí ter pelo menos um ano de sem prejuízo, né, principalmente com as doenças em suas criações de camarão. Eu sou o professor Pedro Martins, coordenador e criador dessa escola de camarão, e esse é o nosso objetivo, ajudar a diminuir os prejuízos aí com as doenças, principalmente na criação do camarão. E por que eu perguntei, né? Porque eu perguntei que se parece lógico, né? Tem prejuízo, então preciso melhorar aquilo para melhorar minha lucratividade. Mas eu resolvi fazer essa pergunta a você, né? Porque diminuir o prejuízo em sua criação de camarão é importante para você, amigo produtor. Será que é importante? Né? Porque às vezes na minha cabeça eu acredito que seja importante. Mas será que na sua cabeça é importante? Você já teve uma noção do tamanho do prejuízo ao longo de um ano com as doenças na criação de camarão, com outros fatores, né? Bom dia aos colegas que estão entrando aí, bom dia Luiz Carlos, bom dia Rafa, tá? Bom dia. Então esse problema é um problema estrutural, né? Bom dia Diana, bom dia. É, e a gente precisa aprender com esse tipo de problema, né? Mas isso é importante eu ter uma noção se o prejuízo é importante para o seu negócio. Primeiro, porque eu preciso estruturar, né, e estamos trabalhando nisso, o apoio a vocês, os colegas. Né? Nós estamos atualizando o sistema de informação, de comunicação. Não é fácil, tá? Ajudar centenas, alguns milhares de micro e pequenos produtores, os médios, os grandes. Né? Imagina essa estrutura no Equador. Uma fazenda normal ela tem milhares de hectares, né? Então ela tem uma estrutura de pessoal, inclusive, para fazer esse tipo de trabalho. Mas aqui no Brasil a nossa estrutura é diferente, né? São muitas cidades, muitos locais, muitos pequenos produtores, diferentes níveis tecnológicos. Né? Então a gente precisa ter essa noção para poder ajudar. E estamos melhorando. Eu preciso aprender lá o sistema de comunicação. Estou melhorando agora. Eu acredito que nas próximas semanas já estou fazendo os testes, né, dessa atualização. E, essa é a metodologia que nós estamos adotando. Tá? Segundo, é que parece que o problema está mais lá no seu vizinho. Pô, eu acho que o meu vizinho está criando camarão, não está dando certo, está tendo prejuízo, mas no meu está tudo tranquilo. Ó, eu quero dizer para você que está tudo bem, tá? Isso acontece com todas as fazendas do mundo. Não é um problema exclusivo seu. Eu já tive, eu passei agora esse final de ano estruturando os viveiros, né? Problemas com macrófitas invasoras, com a estrutura que não tinha finalizado de toaletes, e eu estou terminando agora, né? Ainda fazendo algumas limpezas, preparando aí para esse período da estação chuvosa, e é normal, pessoal. É normal a gente ter problema. E é o problema que faz a gente crescer, que faz o projeto evoluir, melhorar, buscar lucratividade. Não, não fica assim, achando que é só o seu vizinho que tem, não, tá? E é normal também com outros seres vivos, né? Também falei que aproveitei esse período aí, nós estamos de férias, fazer um check-up, fazia muito tempo que eu não ia no médico. Então, mas eu preciso ir no médico para o médico compreender o que está acontecendo comigo, para ele poder me ajudar.
Mesmo um check-up anual, né, é preciso para a gente estar acompanhando, né, não sei a quantidade de ferramentas de diagnóstico que foram utilizadas, a quantidade de exames. E o fato é que eu já terminei antes de ontem, né? Só retornar para o médico avaliar. Quando a gente estávamos começando com as ferramentas de diagnóstico no Brasil, tínhamos poucos produtores. A gente conversava principalmente com o pessoal de Lavicultura, né? O Jorge, do Piauí, Ana Carolina, Rio Grande do Norte, o Célio, na Pernambuco, né? E aí a gente tinha um certo controle, a gente contava nos dedos os colegas que participavam e a gente ficava dentro do laboratório. Mas hoje o universo é muito grande e ter esse acompanhamento é normal, o prejuízo é normal. Imagina, nós tivemos na saúde humana, há pouco tempo atrás, um desafio grande com a virose, a Covid. Hoje, devido ao acompanhamento, devido ao rastreamento de um sistema de informação e de comunicação estruturado do ser humano no mundo, já tem notícia de um vírus que está se tornando mais perigoso, um vírus que foi descoberto há 30 anos atrás, lá na Malásia, no Sudeste Asiático. Mas hoje na Índia está causando uma virose, né, a Nipah, por um reservatório, né, um morcego que come frutas, um frugívoro. E isso está chamando a atenção mundial. Nós há pouco tempo passamos pela Covid. Vocês sabem o impacto que teve a gestão da saúde do camarão com a Covid. Então hoje tem um alerta, né, com esse novo vírus na Ásia. Então é natural de o pessoal da laranja em São Paulo, tá, desde o segundo semestre do ano passado, não batalha com a doença, né? Então, é natural de um sistema de produção, um sistema biológico, acontecer esses problemas de saúde. O que a gente precisa aprender é que essa questão natural envolve uma questão de educação, uma questão cultural. E esse é o nosso desafio. A coisa pode acontecer no seu viveiro, na sua fazenda, na sua região, né? Tem um problema aqui, um problema lá. A gente tem reclamações de colegas já no final do ano que não foi tão bom como nos anos anteriores, o preço melhorou na época, né? E faltou camarão, e aí entra naquela questão ali da comercialização, da lei de mercado, né? Da oferta e da demanda, o preço sobe, não tem camarão. Né? Então, essa é uma preocupação de todos. Né? Nós, como universidade, como um núcleo acadêmico lá da Escola de Camarão, nós estamos sempre ali buscando ajudar. Mas a primeira pergunta que eu fiz tem relação com essa capacidade de querer ajudar. Né? Então, eu pedi uma ajuda ao médico para fazer um check-up, mas eu fui lá, eu participei, eu fiz esse movimento de ir atrás do médico. Então, é essa cultura, esse processo de educação que nós precisamos criar em nossa carcinicultura. Né? Diferente, se a gente precisa ter competitividade em nossa carcinicultura, nós precisamos ter essa cultura tecnológica de saber que o animal adoece, que o animal perde desempenho zootécnico, que nós vamos ter um impacto lá na taxa de mortalidade, na taxa de sobrevivência, no fator de conversão alimentar, e isso vai resultar em prejuízos, que vai diminuir a lucratividade do nosso negócio, é uma coisa natural. Nós só precisamos estar acompanhando e melhorando tecnologicamente essa situação. Então, às vezes a gente reclama da pós-lava. Vamos citar só o exemplo da pós-lava, porque tem reclamação de ração, de probiótico, de profissional, de tudo dentro de uma fazenda. Mas você não faz uma autoanálise. Mas reclamar é mais fácil. Tá? Mas para a pessoa fazer lá um plano genético das pós-lavas, eles precisam ter o conhecimento do desafio de saúde que
está tendo naquela região para que eles possam montar dentro do laboratório uma reestruturação das famílias, dos reprodutores, tentar superar aquele desafio. Então essa comunicação é permanente, né? Como eu falo, é uma educação permanente em saúde do camarão. O meu desafio de estruturar e operar esse sistema de comunicação está bem próximo, né? Conseguimos avançar bastante. Mas o próximo desafio é a sua participação, né? Nós estamos organizando o calendário e acreditamos que no final de março devemos fazer um evento para, para começar o trabalho nesse ano, agora em 2026, né, com o próximo grupo de produtores, né, trabalhando no que nós fazemos, visando ajudar a diminuir os prejuízos aí na criação de camarão. Mas é preciso a sua participação. Tá? Nós iremos passar mais informações assim que a gente ajustar lá o sistema de comunicação, de informação, que eu possa ter mais segurança na construção, na transmissão, né, desse conhecimento, da tecnologia da informação para a minha cabeça. E comunicação, né? Tanto a tecnologia da informação para a comunicação. Então, poder ajudar você que está aí na sua fazenda, sem precisar do seu deslocamento, criar esse mecanismo, né, é um desafio que eu imaginei que era um pouquinho menor, mas é grande, tá? Mas tudo bem, está dando certo. O próximo é esse, né? Como eu fiz a pergunta, né? Será que você tem ideia da necessidade de diminuir esses prejuízos na sua criação de camarão? Tem ideia da complexidade que é cuidar da saúde do camarão? Às vezes eu tenho uma curiosidade. Será que não tem alguém buzinando no seu ouvido, dizendo que é fácil, que não precisa disso, que é só botar aquele produto que ele está vendendo e que está tudo resolvido? Você precisa fazer essas perguntas, né? E às vezes a gente pode ter uma venda ali no nosso ouvido e nesse processo de vendas alguém achar que tem um produto mágico, vai solucionar tudo. E não é assim com a condição de saúde de qualquer ser vivo. Hoje a gente pode estar em uma condição boa de saúde, amanhã pode ser que essa condição se modifique. O tempo é importante, o ambiente é importante, a nutrição, a genética. É assim, tá? Faz parte da vida. É como eu citei, né? Hoje um vírus que estava há 30 anos aí que foi descoberto, de repente está se modificando, o reservatório está ali próximo das comunidades, né? Como uma frutazinha, joga uma salivazinha na fruta, o homem se contamina, impede de limpar, e já tem gente em quarentena forte lá na Índia e preocupa, né? Depois que a gente teve uma Covid. Então é com qualquer ser vivo, tá? E com o camarão não é diferente. O que nós precisamos é construir essa próxima etapa do trabalho, a participação, né? Mas é necessário a sua consciência. Criar a consciência que o prejuízo dói no bolso, que esse prejuízo tem solução, mas para que aconteça a solução existe um trabalho, existe um aprendizado. E na sua fazenda, o aprendizado pode ser um pouquinho diferente da fazenda do vizinho, pelas condições do seu sistema de produção. Então, são centenas de colegas, né, como eu falei, no Equador, eu acho que a fazenda do seu Cristiano, que é a maior do Brasil, talvez seja o tamanho médio de uma fazenda lá no Equador. Então, facilita você ter uma estrutura de recurso humano, tecnológica, de financeiro, para acompanhar essas situações. No nosso caso, não. 80% é micro e pequeno produtor, entre 5 e 10 hectares, né? Eu sou ainda metade da metade da metade disso aí e já sinto a dificuldade que é o dia a dia de uma micro fazenda de camarão. Imagina você. Tá? Mas hoje, com essa tecnologia, você está aí me escutando na sua fazenda
e eu posso lhe ajudar aí na sua fazenda. Como podemos ter uma estrutura de apoio com diferentes colegas. Mas um bom dia aí aos colegas que estão entrando aí, Zé Ayrton, Vládila, Augusto, Oswaldo, Diana, tá? Então, essa era a principal mensagem do nosso bate-papo. Nós estaremos avançando nesses formatos de aula, no formato de laboratório, né? Nós precisamos, não, no projeto não foi construído um laboratório para evitar tantos laboratórios que nós fizemos já. São os laboratórios parceiros da universidade que vão fazer um trabalho de apoio ali com algumas etapas na preparação da amostra para que eu possa analisar a saúde do camarão e ganhar tempo, né? Porque a logística é muito grande. Estar aí conversando com vocês, ajudando vocês e na retaguarda ter uma equipe de professores, alunos para suporte e apoio. Então, nós estamos fazendo estamos num momento de recesso na universidade, férias, mas daqui a pouco nós retomamos, né? Temos o carnaval aí daqui a 2 semanas e eu estou correndo com esse sistema de informação, correndo lá na fazenda para finalizar e correndo principalmente para conscientizar vocês. Tá? Nós, como eu falei, né, estaremos na nossa ideia no final de março, iniciando esse trabalho de formação de um novo grupo, mas ao longo das próximas semanas, de acordo com o nosso planejamento, vamos informando a vocês. Tá? Mas a tarefa de casa que eu queria que vocês fizessem é você pensar nisso aí. Né? Será que diminuir o prejuízo na sua criação de camarão você acha que é importante? Será que ter um ano ali de tranquilidade, com menos dor de cabeça com as doenças é importante? Será que você está disposto a lutar por isso? Será que você está só esperando? O nosso trabalho, primeiro não é como bombeiro, né? O programa de saúde nas fazendas de camarão exige uma logística grande e dependendo da condição de saúde, tem gente que trabalha na emergência, né? No seu estado deve ter um hospital grande de emergência que é uma dinâmica diferente, né? Então, às vezes não adianta, né? O colega pergunta, professor, está morrendo camarão aqui, que é tudo que faz e está naquela situação de emergência que a gente não sabe nem quem é, onde é. É um trabalho de bombeiro. E esse trabalho de bombeiro nós não temos a logística para poder atuar assim nesse formato. É um formato mais de acompanhamento. E pode existir a questão do bombeiro pontual dentro do grupo de acompanhamento, né, devido às nossas condições, né, aos nossos recursos. Segundo, né, e outro ponto importante é a participação, né, a conscientização, a necessidade de aprender, né, ter uma cabeça aberta para aprender. Né? A todo momento eu estou aprendendo. Tá? Eu tenho uma cabeça muito aberta para aprender o que for possível. Né? Nessa parte aí do projeto aí, no sistema de informação, de comunicação, é tanta coisa que... Mas eu estou aprendendo. E aprendendo mais sobre saúde, sobre camarão e sempre lá, que a gente já começou em 98 trabalhando com isso, sendo o primeiro no Brasil a buscar esse aprendizado. Tá? Para fazer o doutorado a gente teve que aprender, teve que ir para o Equador, teve que aprender porque não tinha nada no Brasil e estamos aprendendo, constantemente aprendendo, porque o camarão é um grande professor. E a gente precisa estar sempre aprendendo. Então é necessário que você tenha uma cabeça aberta para isso. De repente você acha lá que na sua região você tira hoje bons resultados no ciclo de produção, no outro ciclo já não tira bons resultados. Parece um jogo, né? De loteria. Por conta disso, né? Às vezes ter a paciência, saber que a gente não sabe tudo, né? E a humildade também do aprendizado. Ter uma cabeça aberta.
Esse é um ponto importante, né? Nós iremos trabalhar abrindo o camarão, analisando todos os órgãos e tecido do camarão, procurando compreender o que é que está acontecendo com aquele camarão, que pode ser diferente do camarão do Zé, da Maria, do João, do Francisco, aí no meio do Brasil, nas centenas de fazendas. Mas a gente precisa ter a humildade de saber o que aconteceu aqui, quem que pode ajudar, será que tem algum colega nas laviculturas, na nutrição, nos probióticos, na biotecnologia, na química da água, quem pode ajudar a gente a construir um aprendizado naquele problema específico. Então, esse tipo de trabalho precisa muito da cabeça de vocês, né? Então, eu estou correndo em um lado do projeto, mas eu preciso agora que você comece a fazer essas tarefas de casa, de imaginar o que eu posso fazer para melhorar a minha situação da minha fazenda dentro desse trabalho coletivo. Eu trabalho com um grupo de produtores, a gente criou uma estrutura que pode ajudar todos os produtores do Brasil, mas imagina lá duas situações que me lembram bastante, né? Primeiro, eu fui criado próximo ao bombeiro e tinha os salva-vidas, e os salva-vidas sempre falavam que primeiro eles tinham que salvar a vida deles, né? Porque às vezes quando ele ia tirar alguém afogando, a pessoa voltava a matar lá para salva-vidas na praia onde a gente morava, para tentar escapar. É natural, né? Mas o salva-vidas precisasse, ele dava um murro e apagava a pessoa para poder resgatar aquela pessoa. O primeiro ele salva a vida dele para poder salvar a vida do outro. Assim como no avião também, né? Lembra aquela mensagem de segurança, né? Vai cair a máscara, coloca a máscara em você, depois você vai ajudar a outra pessoa. Então, às vezes a gente precisa de uma ajuda própria para poder ter energia para ajudar o próximo. Então, é isso que a gente está buscando, né? Para ajudar vocês, a gente precisa ter uma condição de poder ajudar vocês, que sem condição, sem recurso, que é o que a gente está buscando, né? E já temos com alguns parceiros, mas não é suficiente. A gente tem condição de melhorar a ajuda a vocês. Tá? Então, mas nesse momento a tarefa de casa é a reflexão aí na sua fazenda sobre esses pontos que nós comentamos hoje em nosso Café com Camarão. Tá bom? Então, pessoal, um bom domingo, uma boa semana, né? E vamos em frente, tá? Fiquem com Deus e muita paz aí.